Olá, como vai? Professora Priscila, tudo bem? Para quem não me conhece, sou professora universitária e também dou alguns treinamentos contábeis na área tributária. Estou aqui na faculdade, neste momento não temos alunos mais, mas estou aqui preparando, planejando para o próximo ano, né? Fechando, concluindo, fazendo as anotações necessárias. E aí me ocorreu, né, com as minhas anotações aqui, me ocorreu uma ideia de vir conversar com vocês a respeito de um assunto bem importante. E é um assunto de transição, é um assunto de encerramento para início. Só que é um assunto técnico, tá? É um assunto voltado para as empresas. Voltado principalmente para a parte tributária das empresas. Por quê? O que acontece? Agora, no finalzinho do ano, as empresas normalmente estão se projetando para o próximo ano, ou seja, estão traçando as estratégias para o próximo ano. E uma das estratégias que as empresas precisam definir para o próximo ano é sobre qual regime tributário elas irão recolher os seus tributos para o ano seguinte. E essa opção, ela deve ser analisada agora no finalzinho do ano, para que a opção possa ser feita no início do ano. Portanto, nessa transição, as empresas estão definindo quais serão os regimes tributários que elas passarão a aderir para o ano seguinte. Quando nós pensamos em regimes tributários no Brasil, nós temos principalmente, né, é comum dizer que dividem-se em 3 regimes tributários: lucro real, lucro presumido e simples nacional, sem contar o lucro arbitrado, que ele é uma modalidade um pouquinho diferente. Mas enfim, considerando comum, né, esses 3 regimes tributários, real, presumido e simples nacional. Algumas empresas, elas estão obrigadas ao lucro real de acordo com algumas características. Tem até um outro vídeo no canal que eu explico quem são as empresas obrigadas ao regime do lucro real. Outras empresas, de acordo com algumas características que elas apresentam, elas não podem optar pelo simples nacional, porque elas têm alguma situação que é impeditiva, como por exemplo, a atividade da empresa. A atividade da empresa pode ser impeditiva, ou a sua receita. Uma hora eu gravo um outro vídeo aqui no canal referente a impedimentos para o simples nacional, ok? Agora, lucro presumido é o único regime tributário que não há impedimentos, né? É a opção, a menos que a empresa esteja obrigada ao lucro real. Então, ele é optativo, não tem nenhuma situação que obrigue a empresa a ser lucro presumido, ok? Mas o que eu quero chamar a atenção para esse momento, né, para esse momento de transição, é que normalmente quando se vai projetar, né, ou quando se vai planejar qual o melhor regime tributário para a empresa no ano seguinte, ou para as empresas no ano seguinte, quando se tratam de escritórios de contabilidade, né, projetando para os seus clientes no ano seguinte, é comum muitas vezes adotar alguns critérios, como por exemplo, a empresa já está caminhando neste regime tributário, já está acostumada, já está adaptada a este regime tributário, então vamos manter. Ou, um determinado regime tributário, como por exemplo o lucro real, ele é mais trabalhoso para se calcular, para se planejar. Então, vamos evitar este, já que, como ele sugere mais trabalho, fica mais difícil para que as empresas consigam atender todas as demandas do lucro real. Mas, né, primeiro ponto, quando nós falamos regimes tributários, nós temos que nos lembrar que 3 regimes tributários, aliás, 2 dos regimes tributários, lucro real e lucro presumido, são regimes tributários que se referem exclusivamente à apuração do imposto de renda e da contribuição social. A opção da empresa ou a obrigação da empresa a um determinado regime, como o lucro real ou o lucro presumido, determinarão qual será o regime tributário do PIS e da COFINS. Para o PIS e para a COFINS, os regimes tributários são cumulativo e não cumulativo. Portanto, se a empresa ela faz opção pelo lucro real, automaticamente o PIS e COFINS será não cumulativo. E quando ela faz opção pelo lucro presumido, o PIS e COFINS será cumulativo. Portanto, há uma diferença entre esses regimes tributários com relação também ao regime tributário para PIS e COFINS.
E antes de determinar, né, qual será o regime tributário para o exercício seguinte, até mesmo quando se trata de Simples Nacional, que o Simples Nacional é regime tributário abrangente, ou seja, ele abrange outros tributos dentro do regime, tá? Diferente do lucro real, lucro presumido. Antes de fazer a opção da empresa pelo regime tributário para o ano seguinte, a recomendação sempre é que cada profissional, cada tributarista, sente e analise aquela empresa detalhadamente. Como anda aquela empresa? Qual é a projeção da empresa para o ano seguinte com relação a faturamento, com relação a gastos? Pense na empresa como se fosse um indivíduo, como se fosse uma pessoa. Por quê? Cada indivíduo tem o seu DNA, tem a sua particularidade, tem a sua filosofia de vida, tem seus gostos. E também tem as particularidades internas. Então, você não pode tratar todos os indivíduos iguais. Agora, a empresa, ela é a mesma coisa. Ela tem o seu DNA, ela evolui, ela se transforma. Existem mudanças comuns que acontecem no dia a dia das empresas que precisam ser levadas em consideração antes de definir o regime tributário dela. Então, o que eu sugiro é que antes de definir, mesmo que a empresa já esteja habituada a um determinado regime tributário, antes mesmo de definir o regime tributário para ela no ano seguinte, analise com cautela a empresa, porque há uma mudança de perfil ao longo do tempo. Então, analise com cautela a empresa. Você pode estar sugerindo para a empresa um regime tributário que não necessariamente é o mais vantajoso para ela. E, claro, que toda empresa gostaria de ter como parceria um profissional que sugerisse a melhor opção para ela de regime tributário. E é um equívoco, normalmente, achar que, de repente, o Simples Nacional é mais simples, é mais econômico. Não necessariamente é uma verdade. Algumas empresas, por exemplo, elas têm dificuldades de conseguirem ter lucro porque estão no início da sua vida útil, da sua vida. De repente, estas empresas que não têm lucro, dependendo dos seus custos, se eles são muito elevados, pode ser que seja interessante um lucro real. Mas vai dar mais trabalho, Priscila. Sim, vai dar mais trabalho. Só que, com certeza, a economia que você sugere para o seu cliente, você consegue, inclusive, cobrar nos honorários profissionais. Então, fica a dica, né? Cuidado agora na hora de analisar o regime tributário da empresa. Sente com cautela, analise todas as situações. Por mais que você tenha empresas similares, empresas parecidas na sua carteira de clientes, é muito importante que você avalie uma por uma, porque empresas, mesmo empresas similares, elas têm culturas diferentes, procedimentos diferentes, métodos diferentes, e isso vai interferir na hora da apuração do regime tributário, ok? Outro detalhe que eu quero também falar, que é muito importante, é que mesmo você tendo feito todo este planejamento estratégico, todo este planejamento tributário com base na comparação dos regimes tributários para a empresa, cuidado na hora de migrar o ano, porque a opção para efeitos de fisco, né, para a Receita Federal, a opção é feita pelo pagamento da primeira guia do ano seguinte. O primeiro DARF no ano seguinte é que faz a opção do regime tributário da empresa. Então, por mais que você tenha feito todo um planejamento estratégico, lembre-se de mudar a parametrização no sistema para que a próxima guia do ano seguinte saia com o código certo. E também oriente o cliente para que na hora que ele for fazer o pagamento no banco, ele mude o código de recolhimento, ok? Para que não corra o risco de recolher com o código errado. Porque, como a opção é feita pelo pagamento do primeiro código, não adianta tentar voltar atrás, porque recolhimento feito, regime tributário escolhido e a Receita Federal não muda a opção da empresa durante o ano calendário. É irretratável durante o ano calendário. A nova opção só será feita no ano seguinte, ok? Então, fica a dica de final de ano, tudo vazio, né? Então, final de ano aí, início do próximo, com relação ao comparativo de regime tributário das empresas. Tudo bem? Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Se vocês acham que, de repente, é interessante, eu estou pensando numa coisa aqui.
Se de repente é interessante a gente fazer um treinamento sobre comparativos de regimes tributários, se vocês acham que é interessante de repente assistir uma aula sobre regimes tributários, se vocês gostariam de participar de um curso sobre comparativos de regimes tributários, deixa um comentário para mim. Ou se você estiver assistindo no YouTube, deixa um comentário no YouTube, no Instagram, no Face, enfim, qualquer, no LinkedIn, qualquer rede social, deixa um comentário para mim que eu vou gostar de saber se é interessante de repente montar um curso agora para o comecinho do ano referente a este tema, tá bom? Um super beijo para vocês, espero que aproveitem o final do ano e até mais!